Agora. Bom dia para todos e todas e todes. Peço desculpa aí, porque a câmera está com problema, vou resolvê-la daqui a pouco. Estamos começando, então, a terceira roda de conversa das trilhas Griot, né? Entrando num novo módulo, que é o módulo Resistência. Começamos com o módulo Identidade e estamos entrando no módulo Resistência, com o tema Juventude Negra na luta pelos direitos quilombolas. E para conversar com a gente hoje aqui, a gente trouxe duas guerreiras quilombolas bem legais, uma de Ilha de Maré, portanto, vizinha de vocês, que é Luciete Neves, né? Luciete é pescadora, artesã, assistente social, representa as comunidades quilombolas no Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra, presidente da ONG Maresson, que seria legal, inclusive, Luciete, você falar um pouquinho sobre ela. Então, assim, a gente traz Luciete, representando Ilha de Maré, a comunidade, as comunidades de vocês, e trazemos também como convidada Carlene Printes, que é do Pará, de uma comunidade quilombola do Pará, com um nome bem legal. Depois, Carlene, quando se apresentar, fala o nome dessa comunidade. Inclusive, se você puder dizer a origem, me parece que é indígena, né? Então, assim, a gente está trazendo como convidadas duas mulheres quilombolas, né? Lideranças nas suas comunidades, para refletir com a gente sobre essa temática de juventude negra, promovendo direitos quilombolas. Então, vamos passar a palavra. Minha mãe me ensinou que primeiro as visitas, viu, Luciete? Como você é de casa, então, pois é. Vou passar a palavra para a Carlene Printes. Carlene, você tem 10 minutos, e aí depois a gente continua a conversa contigo na roda, junto com os estudantes e as estudantes, tá? Tá bem, obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou Carlene Printes, filha de Carlos Printes. Bom dia para Carlene, gente. Um bom dia bem Ilha de Maré. Bom dia, Carlene! Bom dia! É bom estar entre irmãos, né? Bom dia! Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Carlene Printes, filha de Carlos Printes e Lucilene dos Santos, mãe do Oliver. Sou universitária, militante. Estou graduando Serviço Social na UFPA, na Universidade Federal do Pará, e muito coincidência de cair aqui, né? Ou foi muito bem pensado, né? Que eu estou vendo que só tem assistentes sociais, né? Então, estou no segundo semestre de Serviço Social na UFPA. Estou como uma das coordenadoras da nossa associação também, a Associação dos Discentes Quilombolas da Universidade Federal do Pará. Minha comunidade é Boa Vista Trombetas, em Oriximiná, Pará, extremo oeste do Pará. A gente está no meio da floresta amazônica, bem escondidinho mesmo. Então, para que vocês pudessem chegar lá, vocês teriam que fazer uma mega viagem. Daqui, eu estou em Belém nesse momento, né, por conta da faculdade, ensino remoto. Na comunidade nós não temos energia elétrica, nós não temos internet, então ainda vivemos num lugarzinho bem escondido e ainda bem precárias condições de vida. Também é importante dizer que é um prazer estar aqui com vocês, tá? É uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha estrada, dos passos, das coisas que eu enfrentei para chegar até aqui, onde eu estou hoje, né? Para me tornar essa pessoa que sou hoje. 10 minutos, vamos lá. Então, hoje a gente está... É importante para vocês que estão chegando, que estão nesse trajeto, né, iniciando essa caminhada,
que, sim, eu sempre me apresento falando o nome do meu pai, da minha mãe, porque, né, para mim é muito importante trazer eles comigo, porque eu sou o que sou, porque eles são. Né? Meu pai é um dos militantes do município, um dos fundadores da nossa associação mãe, que é a Arquimo. A minha comunidade é a primeira comunidade titulada no Brasil. Né? Ao mesmo tempo que é bom, não é bom, porque é, por conta dessa pressão, enfim, para que a comunidade fosse titulada, nós ficamos com um território muito pequeno. E ao lado da nossa comunidade também nós temos uma mineradora, Mineração Rio do Norte, onde nós enfrentamos os impactos diretos dessa empresa, né? Então, consequentemente, nossa cultura, nossas tradições estão sendo ameaçadas. Então, a gente está aí trabalhando incansavelmente para ver se a gente. Na verdade, nós já estamos aí há 42 anos, a empresa está há 42 anos, nós estamos há 42 anos resistindo para que a nossa história não se perca. Eu acredito que eu preciso saber de onde eu vim, para que, apesar de toda a caminhada que eu faço, eu sempre saiba para onde voltar. E é isso que meu pai sempre me ensinou, que para a gente estar nessa caminhada, a gente precisa amar, a gente precisa, acima de tudo, nos identificar como irmãos, independentes de sangue. Eu me sinto em casa aqui, eu me sinto em família, porque todos vocês me representam, eu me sinto contemplada assim, em cada traço do rosto de vocês, entende? Porque assim, a gente sofre tanto para dentro, assim, trazendo essa questão do racismo estrutural, enfim. Aí eu me identifico muito quando eu estou em casa, quando eu estou com irmãos, porque aqui eu sei que eu estou acolhida. Pelo menos é assim que a gente precisa se sentir, assim deve ser. Independente do local que eu esteja, independente de onde eu ande, se eu vejo um preto na rua, eu vou dar um sorriso para que ele entenda que eu estou vendo ele, que ele está sendo visto. Nós somos tão invisibilizados que a gente acaba querendo passar despercebidos no meio da sociedade, justamente porque a gente tem essa concepção de que nós não somos vistos. E então, de preto para preto, a gente precisa todo dia reafirmar que a gente está vendo um ao outro e a gente precisa acolher. A temática é a juventude negra na luta pelos direitos quilombolas. Então, como eu estou dentro de uma universidade federal, eu vou pautar, vou focar mais nisso, né? A gente tem uma associação que foi fundada em 2016. O nosso processo seletivo especial dentro da Universidade Federal do Pará começou. O primeiro edital foi lançado em 2012, para a primeira entrada em 2013. Então, em 2016, a partir de 2016, 2015, nós começamos a nos organizar para que nós fundássemos a associação, nos organizássemos dentro do espaço, porque nós sabemos que a universidade não foi pensada nem elaborada para nós. Nós estamos ocupando esses espaços por conta de luta dos nossos ancestrais, do nosso povo lá atrás, do movimento negro e quilombola. Que isso vocês precisam entender. Que nós só chegamos onde nós chegamos porque antes de nós tiveram várias pessoas que lutaram, que resistiram, inclusive morreram para que nós chegássemos aqui hoje. Então, é crucial que a gente leve esse entendimento conosco. Por onde a gente for, se hoje nós estamos aqui com essa possibilidade de estar nesse debate, é porque pessoas lutaram para que a gente estivesse aqui hoje. Então, a gente sofre dentro dessa universidade todo tipo de ataque, todo tipo de racismo, tudo que vocês imaginarem. Nós somos criticados pelo cabelo, pelo nariz, pelo modo de vestir, pelo modo de falar, pelo jeito que nós comemos, por tudo. Então, nós precisamos nos organizar, nós precisamos nos fortalecer, e é aí que surge a nossa associação, que é aquele que nós conseguimos construir dentro da universidade o nosso próprio quilombo, nosso próprio território. Nós, aqui, vocês precisam entender também que, independente do local que você for, independente do local, do espaço que te derem, você precisa se autodeclarar, mostrar a sua identidade, dizer: eu sou quilombola, eu vim de tal lugar, minha família é essa, meus pais são esses, porque isso é se apropriar da nossa identidade. Então, dentro da universidade foi isso que nós fizemos, nós levamos o nosso modo de vida, nós levamos a nossa família, nós levamos tudo que nós podemos levar para dentro da universidade, nós levamos. Porque ali, então, a gente foi se fortalecendo. São histórias, são territórios diferentes. O meu território é um dos mais distantes, inclusive.
Eu estou em Belém, mas aí para chegar em Belém eu preciso pegar, tipo, 3 horas de avião ou 3 dias de barcos para chegar. Então, a gente está espalhado em todo o Pará, e ainda assim, apesar das regiões serem diferentes, a gente consegue se identificar com a história um do outro. Porque apesar de a gente estar em territórios diferentes, lugares diferentes, as lutas são parecidíssimas, são quase que a mesma, né? Então, a gente luta, a gente está vindo para dentro da universidade não porque nós queremos. Óbvio que a gente tem um interesse pessoal, mas acima de tudo, nós temos um interesse coletivo. A gente precisa entender que quando a gente entra na universidade por meio de uma política pública, a gente precisa dar retorno para os nossos territórios, a gente precisa dar retorno para os nossos. Né? O meu conhecimento, tudo que eu aprendo dentro da universidade, eu dou um jeito de levar de volta para o meu território. Eu articulo, eu faço o que for possível, às vezes até tento o impossível, para que melhore a vida do meu povo. Né? E a gente precisa entender isso, que a gente não anda só. Né? Apesar de que as pessoas dizem, tu abandona, às vezes tu abre mão de fazer prova, abre mão de fazer um monte de coisa por conta do movimento. Mas é porque o movimento, a gente precisa entender que o nosso movimento, sem a gente, ele não é nada. Então, ainda que hoje eu abra mão de alguma coisa, mas aí a gente consegue colher um fruto aqui, um fruto ali, e a gente vai caminhando. E muitas vezes o movimento também nos adoece, mas a gente também precisa ter a concepção que o nosso movimento também cura. O fato de nós estarmos aqui nesse momento, nessa roda de conversa, ele para mim é cura esse momento. Entende? É um momento que a gente se abraça, que a gente se acolhe, que a gente conversa, ainda que a gente esteja com uma câmera aqui entre nós, essa distância absurda, mas ainda assim a gente consegue se identificar. Nesse momento, dentro das universidades, os estudantes indígenas e quilombolas, a gente está se articulando para ir a Brasília, né, já que a gente está falando de luta, para ir em busca da nossa Bolsa Permanência, que é um auxílio, né, que nos mantém fora dos nossos territórios. Para além de um valor financeiro, a gente quer permanecer dentro dessas universidades, a gente não quer somente entrar. A gente já conseguiu o processo de entrada, mas a gente também precisa garantir que o nosso povo tenha condições de se manter fora dos territórios. Né? Então, é por isso que a gente luta, é por isso que a gente está em mobilização para ir a Brasília, agora no período de 4 a 8 de outubro. A gente está se fortalecendo, a gente está. Gente, vocês não têm noção do que a gente está fazendo, porque o nosso movimento não tem grana, não, a gente não tem estrutura, a gente não tem nada, e ainda assim a gente ousa colocar nossos corpos, inclusive, em evidência ali, que a gente sabe que corpos pretos, eles são os mais visibilizados. Então, a gente se arrisca por conta do que a gente acredita que é possível que o nosso povo tenha uma vida melhor, que tenha condições melhores de viver, de permanecer dentro de uma universidade. E se o governo não quer abrir esse sistema por bem, a gente vai até as últimas instâncias para ver o que a gente consegue. E é isso. A gente precisa se fortalecer, a gente precisa se abraçar e se acolher, tá bom? Que isso fique assim sempre muito, muito escuro para vocês e entender que vocês precisam saber, conhecer a história de vocês. Conhecer a história é crucial para que a gente possa valorizar aonde quer que a gente chegue, a gente vai levar a nossa identidade, a gente vai sempre saber para onde voltar. Tá bom? Muito obrigada. Eu acho que eu não extrapolei, eu extrapolei, mas enfim. É isso. Seu microfone, Nádia, está fechado. Parabéns, Carlinhos. Independente de Agradeço não falar, foi enormemente. perfeito. E a gente vai continuar conversando. Vamos ouvir Luciete Neves agora e depois a gente continua conversando. Luciete, é com você. Bom dia a todos. Eu sou Luciete Neves, né, como já me apresentaram, né? Para quem não me conhece, né, eu sou assistente social, tenho pós-graduação em gestão pública e represento os povos tradicionais e quilombos de Salvador. Na verdade, assim, a minha história é muito comprida, então eu vou tentar resumir. Eu ouvi a fala, né, mas aí não vou me estender, depois eu vou dar uma contribuição, né, falas aí dela, né, Carlene, né, mas assim, eu vou pegar
do início da história de Nossa Senhora das Neves, é a fundação de Praia Grande. É que Praia Grande, eu que sou da família Neves, lógico, eu vou falar como surgiu esse sobrenome. Então, assim, meu avô, ele conta que o tataravô dele foi escravo, o bisavô, né, ele aceitou o avô dele, né, que contou, relatou toda a história da comunidade e Ilha de Maré em geral, porque naquela época a Ilha de Maré era um território minúsculo. Então, aqui era conhecido como Major. E o Major porque era um major responsável por essa área. Então, né, minha família de escravos, na parte do meu avô Nezinho, Energio das Neves, que atribuiu esse sobrenome por causa da aparição de Nossa Senhora das Neves. Porque nossa família foi uma das que avistou a aparição de Nossa Senhora das Neves aqui nas neves. Como aqui era minúsculo, como eu falei, tinha pontos estratégicos, refúgios, caminhos que davam a outras comunidades. E até pouco tempo, tinha um caminho por detrás da igreja, Nossa Senhora, e dá até aqui em Praia Grande, mas eu acho que esse caminho foi fechado. E tem uns atalhos que até chega até próximo. Então, assim, meu avô, né, ele herdou as terras dos meus bisavós, porque eles ganharam, né, pelo trabalho feito naquela época. Então, eles ganharam a posse das terras. Então, o sobrenome veio por causa de Nossa Senhora das Neves. Não, a gente não tinha, vou falar assim, a gente não tinha porque eles não tinham sobrenome. E isso era importante na época. E eles adotaram o nome de Neves em homenagem à Nossa Senhora das Neves. Então, a fundação de Praia Grande se volta à família Neves, né, que iniciou no Major e depois foi se estendendo por toda a região. E deu isso aqui, porque até as festas tradicionais das neves, quem sempre fez essa festa, essas manifestações culturais, foi a família Neves. Então, tudo isso se expandiu pelo território. E assim, com relação a mim, falar de resistência, isso vem, né, vem no sangue. Eu vou falar sobre o Luciete, que é uma pessoa que não trabalha assim, não é gratificada financeiramente, mas eu tenho 16 anos, trabalho voluntário ajudando a minha comunidade no seu desenvolvimento. E há muito tempo eu venho de forma física, né? De forma física, buscando acessar os nossos direitos. Não vejo nem como uma resistência, porque a gente já era quilombola sem saber. Então, quando vê essa coisa de quilombola, a gente nem sabia o que era. Trouxeram esse nome para cá, mas a gente não tinha nem ideia, porque eu estou com 35 anos de idade e há pouco tempo que eu vim saber sobre quilombolas. Mas a gente adotou uma identidade própria. Nós temos uma identidade própria. Não foi ninguém que colocou essa regra, sabe? Uma coisa que isso eu chamo de resistência, mas eu falo de existência. De como, a forma como a gente sobreviveu ausente de políticas públicas. Porque, como ela falou, Carlene, né, falou que ela não acessa ainda, não tem água, não tem energia elétrica, essas coisas. A gente também já passou por isso. Foi há pouco tempo, foi em 1985 que chegou a energia elétrica para cá. Então, assim, o pessoal era leigo, o pessoal, tudo era novidade, mas o pessoal muito ativo, o pessoal inocente, o pessoal muito amoroso, muito próximo, tudo família, era uma comunidade pequena. E quando chegava qualquer ser humano estranho, era aquele alarme, todo mundo sabia. Era uma invasão. Quando chegava alguém estranho, era uma invasão. Os professores eram os mesmos, eram aqueles que tinham mais sabedoria, que tinham mais conhecimento, ensinavam os outros. Então, essa é uma identidade.
porque a gente não sabia que era quilombola. A gente vem com essa coisa de irmandade, sabe? Irmandade mesmo, porque todos nós somos de uma só família. Meu pai é meu primo, meu avô é primo carnal do meu pai, minha mãe é prima do meu pai, eu sou prima de minha mãe. Se eu embolar tudo, vai atrapalhar. Então, mas basicamente isso é uma coisa de família mesmo, que os 4 lados familiar são parentes. Então, minha avó que está viva, né, da parte de meu pai, prima carnal da minha avó falecida. E ela é descendente de cigano, de português, né? Então, ela se casou com meu avô, que é negro, né? Que é negro, que foi escravo, família que foi escravo. Então, família de escravo, para falar direito. E fez essa conjuntura, essa mistura de carimbó, que eu chamo assim, porque a gente traz uma cultura dos povos tradicionais realmente. E eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia dessa influência. A gente não tinha essa noção, era normal, era uma coisa normal. Era uma identidade própria. E a questão de resistência, eu chamo hoje de sobrevivência. Resistência é quando a gente sai do nosso habitat, vai para outras áreas, para a metrópole, para a selva de pedra, para exigir o que é nosso, sabe? Mas isso vem através do externo. Quando o externo entra e diz assim, olha, você tem direito, olha, você tem direito. Quando a gente sai daqui, do nosso território em si, para ganhar conhecimento, a gente acaba, eu não vou falar assim de lideranças, eu não gosto que me chamem de liderança, não vou mentir, porque eu vejo a questão de liderança como capitão do mato, na minha visão, como capitão do mato. Por que isso? Eles se apropriam do conhecimento e acabam sendo egoístas. Não são todos, não são todos, mas é na minha visão, que hoje eu enxergo desse jeito. Muitos se apropriaram do conhecimento, mas teve cautela em passar o conhecimento. Teve cautela em formar pessoas inteligentes e capazes. Ao invés de transformar pessoas capazes, de incentivar, colocar para cima, não. Foi falando que a gente não tinha condições, que a gente não tinha capacidade, que a gente não ia chegar a lugar algum, e a gente foi abraçando isso. Isso já foi uma coisa externa, uma manipulação externa, porque um dos nossos saiu daqui e foi para a selva de pedra, e lá eles aprenderam a saber o que é direito, mas aquele direito só poderia ser acessado por eles, e através deles expandir isso para todos da comunidade. Então aquilo tinha que ficar restrito para aquela liderança. Então é assim que eu vejo liderança aqui. Porque quando tem uma benéfica, né, tem os benefícios, quando chegam os benefícios, eles são aprisionados, são coisas assim que acaba pegando para mim, vou pegar para mim, porque eu que consegui, eu que lutei, os outros não quiseram, e vão se apropriando dessa identidade que não é nossa. A nossa identidade quilombola é de irmandade, é de fraternidade, é de união de família. É uma família que sobreviveu, que começou a existir através do relacionamento social entre eles. Eles criaram a sua própria identidade, criaram a sua própria forma de sobrevivência. E com as ferramentas que tinham, né? O artesanato, a pesca, o trabalho nas lavouras, digamos assim, nas fazendas, nas terras. Então, tudo isso foi um meio de sobrevivência. Então, eu não vejo ninguém aqui como pobre coitado. São pessoas totalmente capazes, inteligentes e têm possibilidade de ser grandes. Eu sei porque eu passei, consegui muitas coisas sendo eu, Luciete. Não vi dificuldade alguma em conseguir nada. Tudo já está ao nosso alcance, tudo já está ao nosso acesso. Basta a gente acreditar que aquilo
já nos pertence, porque já é direito nosso. Então, quando a gente pensa que a gente tem que lutar, que a gente tem que... Não, é chegar lá, as autoridades, e explicar a situação. Olha, é assim, assim, assim. É desse jeito aqui. A gente tem direito disso, disso e disso. E por que isso não chega? Então, vocês têm que criar uma forma disso chegar até a gente, que venha para todo mundo usufruir, que seja algo global para a nossa comunidade acessar, que todos tenham acesso livre, sem impedimento, porque isso já é lei, isso já está na Constituição Federal. Agora vocês têm que criar ferramentas de acesso fácil para a gente. A gente não pode ficar se colocando para baixo, não. Se é nosso e pronto. Isso, tem que tratar isso como normalidade, porque a gente tem esse poder, a gente tem esse direito. Não é porque você é colorido. Não, eu sou colorida, eu sou colorida. Quando alguém pergunta a mim minha cor, eu fico realmente com dúvida. Com dúvidas. Porque aqui é uma mistura de carimbó. Aqui Ilha de Maré é uma mistura de carimbó. Eu quero ver todo mundo bem, eu quero ver todo mundo feliz, todos empregados, todos tendo direito ao trabalho digno. Infelizmente, existem barreiras que impedem que todos tenham acesso ao trabalho. E a luta é garantir o direito, é garantir esses direitos do acesso ao trabalho aqui na comunidade, principalmente priorizando os empregos para os nativos, né? Os nativos. E aqui os profissionais que entram são os que não têm, sabe? Mas assim, não é desvalorizando outros profissionais. Não. Eles vêm agregar uma realidade à nossa realidade. Isso é muito importante, esse intercâmbio, sabe? Esse intercâmbio é muito importante. Mas a questão da identidade, você tem que se amar como você é, a cultura que você é, como você cresceu, de que forma você cresceu. Eu nasci de parteira, tenho muito orgulho, assim, como aquelas mulheres, eu tenho uma admiração por essas mulheres. E como foi que elas conseguiram trazer ao mundo o ser humanozinho? Como? Se elas não estudaram, entende? Como foi que elas colocavam a mão e diziam assim, não, está na hora de nascer? Elas tocavam na barriga e sentiam a criança como estava. Que engenharia é essa? Dessas mulheres que não foram à faculdade, não fizeram nada disso, e trouxe uma criancinha ao mundo, né, de meu Deus. Então, são coisas que que a gente tem que pensar que, nossa, é grande demais, um ser humano que não estudou medicina, não sabe nada, e trouxe ao mundo e coloca a mão na barriga e sente a criança lá dentro, e traz ao mundo. Isso é grande, isso é mágica. É mágica, isso é uma ciência dos ancestrais, entendeu? Então, essas coisas que eu realmente admiro, eu admiro porque isso é você seguir sua intuição, é você ter Luciane, fé. você tem 2 minutos, viu, amor? Pronto. É você ter fé e acreditar, entendeu? Então, tudo é questão de acreditar. Porque eu estou falando de mim, da minha experiência aqui, né? E fui ao mundo, como conheço essa ciência de dentro e conheço a ciência de fora. Pelo menos aqui eu preciso entender, né? Essa é a visão que eu tenho sobre minha vida aqui na comunidade. Eu nasci aqui, né? Então tenho que falar a minha experiência. Eu espero que, sei lá, possa produzir para os jovens que estão chegando agora. Para ser, né? Muito bom, excelente. Nádia vai falar um pouco, né? Vai abrir o microfone e... Então, muito obrigada, Luciete. Muito prazer em tê-la aqui com a gente. Realmente tem saberes importantes nas comunidades, nas nossas comunidades quilombolas e tradicionais. Então, a gente vai abrir para a roda de conversa, né? Então, a gente vai abrir para as pessoas fazerem perguntas e vocês terem a oportunidade de se colocar mais, né? De falar mais sobre
essa luta da juventude por direitos. E eu só queria dizer rapidamente a Luciete assim, que a ideia de liderança da gente, e a gente quer realmente que os nossos estudantes e as nossas estudantes se tornem novas lideranças quilombolas, né? É muito na pegada dos quilombos, das comunidades quilombolas. Por isso que nas trilhas griots, a gente está chamando as líderes dos quilombos de Dandara e Zumbi, né? Que foram lideranças que lutaram para a manutenção daquela forma de viver em liberdade em pleno regime de escravidão e de opressão racial, entende? Então, é nesse sentido de Dandara, Zumbi, Aquatune, e várias outras, né? E outros que organizaram as comunidades negras para viver em liberdade num sistema que era extremamente opressivo do ponto de vista racial e explorador da força de trabalho dos nossos antepassados e ancestrais. Então, com isso, eu passo para a Jéssica conduzir a roda. Vamos lá. E essa roda hoje, né? Ela está bastante agitada, porque vocês vão precisar colocar aí para quem é a pergunta, tá? Se é para Carlene ou se é para Luciete. O pessoal que está reassistindo na escola durante a semana, presta atenção nas perguntas, vamos trabalhar juntos, porque aí na sala de aula vocês também vão ter professores fazendo algumas perguntas e provocando vocês depois de uma fala maravilhosa das nossas convidadas. Então, eu vou começar dando a palavra para a professora Ariane, que quer fazer uma pergunta. Eu também já anotei as minhas aqui e vou pedir aos alunos que deixem no chat ou então levando essa mãozinha que está aí na tela de vocês para vocês fazerem também as perguntas da equipe de vocês, tá bom? Ariane, com a palavra. Olá, bom dia. Prazer enorme estar aqui com Carlene, que eu ainda não conhecia. Prazer. Luciete, que a gente bateu um papo pelo Zap essa semana. Eu estava comentando sobre a irmã dela. Olha só, eu tenho uma pergunta assim que eu acho que ela é muito pertinente para ser respondida pelas duas. Então, a pergunta vai tanto para a Carlene quanto para a Luciete. Qual a importância da identidade quilombola para a garantia de direitos no século XXI, na opinião de vocês duas, né? Tendo em vista como a Luciete traz, né, essa questão de ser ou não ser quilombola, eu tinha uma identidade antes, eu perco minha identidade quando eu faço o reconhecimento dessa história. Como é que funciona isso, né? Desse entendimento para vocês. E agradecer a presença, né, dos educandos e educadoras que estão presentes também. Um abraço aí para vocês. Quem vai responder primeiro? Carlene, que é visitante. Como é que a gente conduz a cada pergunta? Elas respondem, Jéssica? Como é? Podem responder. Assim. Né? Eu já digo que eu tenho 3 aqui, então respondam com aquele cuidado de ser breve, porque até Nádia já tem uma pergunta aí também, e esperando a de vocês, estudantes, viu? Quero aqui no chat, vamos lá. Que eu já tenho pergunta no chat, então respondam essa, que eu vou passar depois da próxima para os alunos. Então, a importância para a gente conseguir garantir esses direitos é lutando. Como eu mencionei aqui, historicamente, o nosso povo chegou até aqui por conta de luta, por conta da resistência. Então, a gente precisa buscar aprender principalmente sobre os direitos que nós temos e entender também que nós temos deveres dentro dos nossos territórios. Isso é muito importante. Não é simplesmente cobrar direitos e esquecer dos deveres, né? Mas é a partir da organização, da resistência, é a partir de procurar conhecimento, inclusive dentro das universidades, né, do ensino superior, porque é ali também que a gente
busca esse conhecimento técnico. A gente sabe que o nosso conhecimento ancestral dentro dos nossos quilombolas, eles são importantíssimos, inclusive são a base para esse conhecimento dentro da academia, mas nós também precisamos buscar esse conhecimento dentro da academia para trazer esse retorno para dentro da comunidade. Então, é organizar mesmo dentro dos territórios, dentro das comunidades e, assim, nacionalmente, né? Porque a gente tem representações nacionais que, quando as coisas apertam, a gente precisa juntar todas as forças mesmo. Ó, gente da Bahia, lá da Bahia, aqui do Pará, enfim, de todos os estados, para juntar mesmo e se unir em busca de algo que seja grandioso para todo o movimento. A minha visão, assim, a importância, olha, gente, eu sou muito aquela questão de família, sabe? E a importância da família. Eu tive muita preocupação, né? Não posso nem falar assim, uma coisa global, porque a minha visão de vida foi outra. Eu não tive tanto preconceito, assim, não passei por preconceito, né? Foi mais estrutural, foi mais institucional, mais a questão de você ser e nem saber por que você foi o meu caso. Eu sempre fui uma pessoa amorosa, sempre me coloquei no lugar me coloquei no lugar do outro e sempre imaginei que existia coisa melhor. Como a gente não tinha muito conhecimento, né? Era que uma ilha realmente só quem tinha interesse pessoais para vir para cá, travessia, assim, a dificuldade de travessia. Então isso impedia de que pessoas viessem para cá com interesse de ajudar, sabe? Mas ao contrário, atravessavam com interesses próprios para seus próprios benefícios. Então, como nós estávamos isolados e vivendo de uma maneira normalmente de comunidade, de colônia, o mundo lá fora não existia para a gente. Eu estou falando assim porque realmente quando alguém pergunta sobre essas coisas de racismo, eu fico assim, pensativa realmente, porque eu não passei por isso. Foi mais na busca de acesso a de acesso mesmo à estrutura governamental, um posto de saúde, transporte, tudo isso eu me envolvi na luta para trazer um atracadouro. Hoje temos um CRAS, eu também participei, tem um posto de saúde, eu também participei, a escola também, eu também participei. Então, como eu falei no início, são 16 anos de luta por direitos, né, que já eram nossos, para a gente ter acesso a essas, pelo menos, falar assim, por áreas, educação, a questão que a gente também não tinha escola. E quem fundou as escolas aqui na Ilha de Maré foi a própria comunidade. A comunidade se juntava e construía um espaço e ali já era uma escola. E aquela pessoa que sabia mais se tornava os nossos professores. Então, para mim, é muito importante essa identidade, levar o nosso contexto, a nossa formação social. Como a gente conseguiu sobreviver aqui isolados. É isso que eu tenho assim, como importância de ser quilombola ou outra questão, outro cor de nome. Mas o pescador, artesão, realmente foi uma forma mesmo estruturada, que foi colocada por eles, pelos nossos antepassados. E essa importância, essa identidade própria, é que me deixa um pouco assim, meio confusa, porque são várias identidades, sabe? Não é só um lugar assim, só tem pescador, só tem quilombola, só tem, porque são povos tradicionais no sentido global. Porque nós estamos falando de artesãos, estamos falando de pescadores, estamos falando de trabalhador rural. Então, várias
como é que eu vou falar? Não fugiu assim a palavra correta, mas são organizações que, se fossem em outros lugares, iam ser incluídas só aquela classe, pronto, classe social. Porque essa só, não, é um grupo de pescador, pronto, é grupo de pescador. Mas ali não, aqui é assim, é grupo de pescador, pescador, artesã, quilombola e trabalhadores rurais. Tudo em um lugar só. Então, Ilha de Maré, essa é a identidade de Ilha de Maré. É uma mistura de carimbó, como eu estou falando. Porque essa é a nossa identidade. A gente conseguiu se organizar essas classes em uma só. Eu não falo dos terreiros de Candomblé, Muito bom. porque também tem isso, também tem a questão dos terreiros de Candomblé, que eu fui criada em terreiro de Candomblé, fui criada dentro da Igreja Católica. Então, são classes sociais, entendeu? São grupos separados e unidos, entendeu? Exato. Grupos É uma separados e unidos. diversidade. É uma diversidade, então eu tenho tudo aqui dentro. Então, quando se fala em racismo, eu tenho dificuldade porque é isso, porque a gente conseguiu unir tudo isso em uma coisa só. Coisa que é bem complicado em Salvador é fazer essa ligação. Então, nós conseguimos fazer isso e buscar políticas públicas que abraçassem essa classe, todas essas classes em uma. Então, se a gente for por um lado, temos direito. Se a gente for por outro lado, a gente tem esse direito. Verdade. Tem esse direito, entendeu? Então, para mim, é muito confuso falar sobre questão de racismo, porque eu sou uma mistura de carimbó. Minha comunidade é uma mistura de carimbó. E, antigamente, tem um tempo já, que a gente tinha, a gente se discriminava por comunidade. Tinha guerras internas, entendeu? Uhum. Santana não se enganou de Santana. Então, assim, a gente conseguiu unificar tudo isso. Hoje, graças a Deus, não tem mais essa coisa de um não poder ir na comunidade do outro. Então, assim, a gente conseguiu a união, entendeu? E com Então, base, assim que você encerrar, com base nessa fala, eu tenho uma pergunta para linkar com a Carlene. pronto. Então, é isso. Para mim, é isso que é importante. Então, quando eu falei em irmandade, eu falei bem isso. Porque aqui a gente conseguiu juntar todas as classes em uma. E todos nós procuramos viver de uma forma adequada para cada um, sem ter conflito. Sabe, o conflito realmente é externo, não é interno. Então, quando eu saio, por exemplo, para solicitar direitos a acesso à comunidade em si, ela já vem mais forte, porque tem essa junção das classes, entendeu? Dos grupos sociais que tem aqui. Então, por isso que eu Muito vejo bom. com mais facilidade conseguir coisas benéficas para a comunidade. E É basicamente isso. falar, Acho que eu respondi, né, a questão. respondeu sim e trouxe Ah, uma coisa muito importante para que eu vou jogar para a Carlene agora. Vou fazer agora uma dobradinha entre vocês, que é essa questão da irmandade, da união, dessa essência do quilombo, né? A gente teve a formação para os adultos há alguns meses atrás também, e se falava sempre isso, né? Sempre essa fala voltando para a irmandade, para a união. E eu queria que a Carlene falasse para os nossos estudantes que estão aqui e que estarão na escola também assistindo esse vídeo, qual é a importância de se trabalhar dentro da escola, Carlene, essa irmandade, essa união, né? Porque, infelizmente, a gente vê adolescentes ainda gerando uma postura de conflito, algumas posturas de discriminação dentro do ambiente escolar. Inclusive, nós trabalhamos um pouco com essa temática no mês de setembro, lá na escola. E eu queria que você, que já passou por esse ambiente escolar, que agora está no ambiente, né, da educação superior, vamos dizer assim, da universidade, que você falasse para esses adolescentes por que eles precisam, dentro da escola, ter uma postura de irmandade, por que eles precisam se abraçar,
quando você, na sua fala, eu fiquei muito impactada e feliz quando você fala, olha, já basta o olhar que a gente recebe do outro. Já basta a discriminação que você recebe do outro. Então, será que uma adolescente tem que ir para a escola com medo de receber um olhar, uma fala, né? E a gente já teve casos, por exemplo, de adolescentes não quererem estar no mesmo ônibus, sabe? Eu não vou nesse ônibus porque eu não quero estar com aquele, com aquela. Então, deixa esse recado aí dessa conquista que a união, que a Irmandade, ela traz para as comunidades, como um todo, né? Toda e qualquer comunidade unida. Então, é uma pergunta, assim, que é necessária, muito necessária, inclusive. E, assim, como eu falei para vocês, a minha comunidade é ao lado de uma mineração. Então, a gente tem até o 5º ano dentro do território e a partir do 6º nós estudamos nessa vila de Porto Trombetas. E em nenhum momento nós fomos preparados para adentrar aquele espaço, para ocupar aquele espaço. Então, antes mesmo de chegar a Porto Trombetas, aquele espaço da branquitude, dentro do meu próprio território eu sofria a discriminação, a reprodução do racismo. Porque nós não somos um povo racista, nós não somos racista, preto não é racista um com o outro, ele apenas reproduz o racismo que o branco detona a nós, né? Então, quando a gente chega naquele espaço despreparado, sem qualquer formação, sem qualquer entendimento de identidade, de quem eu sou realmente, nós somos engolidos por esse sistema. Então, é aí que entra a importância dessa unidade, de a gente se abraçar, de a gente se acolher. A partir do momento que tu entende que esse irmão preto, essa irmã preta, está ali sofrendo discriminação, sofrendo racismo, e que tu precisa dar a mão a ela, que tu precisa estar do lado dela, junto a ela, nesse enfrentamento, a gente se fortalece. É muito mais, não é que seja, digamos que seja, é muito mais suportável resistir, passar por esse momento quando nós temos alguém do nosso lado nos apoiando, do que quando nós estamos sozinhos. Então, a gente precisa entender que a gente precisa resistir juntando, nos unificando, olhando um para o outro. Tu não precisa dizer nada, mas tu olhar no olho e dizer, o outro sentir que é tu dizendo, eu estou aqui, tu não está sozinho. Isso é muito importante. E dentro da academia é a mesma coisa, entende? Dentro do ensino superior. Eu aprendi isso lá atrás, na minha adolescência, na minha infância. Eu me descobri negra na minha infância, né? Por conta justamente disso, da questão do cabelo, da cor da pele, do nariz, da boca, enfim. E aí a gente, a partir do momento que meu pai me mostrou que é só na unidade, na luta, que a gente consegue avançar, que a gente consegue superar isso. Eu me apropriei disso e por onde eu ando, por onde eu for, eu faço quilombo em qualquer espaço que eu chego. Eu me aquilombo com os meus. Eu vou lá, eu busco entender qual que é a dificuldade, quais que são, o que ele já conquistou ali naquele espaço, o que a gente pode construir conjuntamente. Então, esse sentimento de irmandade gera isso, esse acolhimento, esse afeto, e a gente precisa levar isso para qualquer lugar que a gente vai. Independente do espaço, você precisa se auto-identificar com o outro, independente de ele ser ou não do seu território, independente de ele ser ou não da sua família, independente de qualquer coisa. Ele é preto, consequentemente, ele já sofreu as mesmas coisas que tu, ou vai sofrer. Então, abraça, acolhe e diga, ei, irmão, eu estou aqui, tu não está sozinho. É isso. Eu já peguei aqui, ó, para mim também, porque isso é incrível. Isso é. Eu não sei se os nossos estudantes vão conseguir entender a dimensão disso. Aqui nós estamos numa quantidade expressiva também de mulheres, e muitas mulheres também pretas. E isso é tão importante, porque muitas vezes a gente chega nos lugares e a gente tem esse olhar, né? E do nosso irmão, quando a gente recebe o afeto, com certeza faz toda a diferença. Então, obrigado pela sua fala. E a gente vai praticar muito isso, viu? Estudantes que estão aí assistindo a gente. Olha, tem muitas perguntas, então, são 10h58. Por que tem muitas? Porque só eu tenho umas duas. Então, tem muitas perguntas. Tem a pergunta do Caio para a Lucy, e depois eu também tenho uma para a Lucy, que talvez tenha que dar para a Carlene essa pergunta.
Mas, Luci, de maneira breve, Caio, se você quiser fazer sua pergunta, você mesmo fazendo, abra aí seu microfone. Se você não quiser, eu vou ler. Primeiramente, bom dia. Bom dia! A minha pergunta é: o que você acha do governo atualmente? Pronto, então, Luci vai responder essa pergunta bomba, tá, Luci? Porque essa pergunta é uma bomba. E aí ele também tinha perguntado anteriormente no chat se você já fez, se vocês já fizeram, Luci, manifestação ou greve. Então, acho que você pode misturar aí e falar um pouquinho da sua experiência de forma breve. Por favor, apesar de ser um desafio, receba essa pergunta do Caio. Eu acho, Jéssica, que talvez aproveitar a conversa, a pergunta de Caio, para falar um pouquinho das estratégias que têm sido utilizadas para a luta pelos direitos quilombolas. Eu acho que isso seria uma coisa boa. E aí, também querendo contribuir, a identificação que o Lucete faz, né, dessas conquistas, se teve ou não conquistas, o que é que está faltando de direito, nesse sentido também. Complementando, viu, Caio, suas perguntas aí, que foi maravilhoso. Pode começar, Luciano. Pronto, Eu estou o olhando ali microfone Lu com a estava. carinha assim, Pronto. né, Lu? O que é que esses meninos aprontaram para mim agora? Eu tô. Nossa, eu não sei, não foi pergunta dele, não. É alguém. Eu tô aqui me acabando de rir, porque essa pergunta é muito, muito, muito ampla. Ele deve saber, minha opinião, porque não sei se eu posso assim, divulgar muita coisa, porque eu sei que tem muita gente contra, sabe? E a minha visão é totalmente diferente. Aí eu quero falar assim, mas não de uma forma que pode me criticar, né? Mas não é questão do governo. Com relação a comunidades tradicionais, foi o meu momento, sabe? Porque foi um momento assim de despertar, um momento que os quilombos estão sendo vistos e houve ações voltadas para os quilombolas, e foi nesse momento que explodiu. Seu microfone, ele fechou, Lu. Quando você falou que está num bom momento, que é um momento que explodiu, aí ele fechou. Pronto. Aí, assim, no momento, esse momento foi um momento que explodiu, na verdade, a visão sobre os territórios quilombolas, no sentido geral, né, que foi um momento que o pessoal foi mais acolhido. Se for falar assim de conquista, hoje a gente tem o quê? Um projeto dentro do posto de saúde que só atendia meio período. Hoje a gente tem uma equipe que estava realmente precisando há muito tempo. Assim, porque à noite a gente não tinha atendimento. E hoje já tem, entende? Eu esqueci o nome do programa que está. Eu não vim preparado para isso. Não vim. Mas, assim, a gente vê que houve grandes conquistas, pelo menos aqui em Ilha de Maré. E também muitas solicitações minhas em nome da ONG, né? Usei a ferramenta para trazer vários benefícios, cestas básicas, entre outras coisas que eu não gosto muito de relatar. Mas eu nunca tive um não, sabe? Tudo que eu encaminhei, eu tive sim. Fechou de novo seu microfone. Acabou de fechar. Pronto, valeu. Então, assim, Mas não teve tropeços e nem barato. Eu não vou dizer que foi um momento assim bom por causa das perdas e da situação que estava para acontecer, sabe? Porque quando a gente sabe de algumas coisas, a gente às vezes não pode
falar muito, a gente tem que deixar as coisas acontecer, porque nem todo mundo vai acreditar. Então, eu sou bem assim. Então, as pessoas mais próximas sabiam que esse momento ia chegar, né? É um momento de mudança, muita mudança, muito de muita transformação no planeta em si. E como eu falei, eu sou E com terapeuta holística, que eu certeza, não Lu, estudo essas áreas. Diazinha, E com certeza, Lu, quando você traz a sua vivência, é exatamente isso, é a sua vivência. A pergunta dele é sobre a sua vivência, a sua perspectiva. Então, fique tranquila, porque aqui a gente está para esse diálogo, aqui a gente está para todo o aprendizado que essa galerinha aqui consiga abraçar. A Ariane está aqui com a pergunta para fazer. Ariane, a gente vai bater para o ímpar ou você primeiro? não é pergunta não, é aproveitar só o ensejo, que o Sete responder essa pergunta de cá. Eu gostaria de ouvir também a perspectiva de Carlene sobre o governo, sobre o que é que tem avançado, se tem realmente avançado. Dela, né? Eu acho que seria bacana, talvez haja um contraponto aí. Fazer até também para mostrar, independente das respostas, gente, para que vocês vejam que há sim diferenças. Agora, uma coisa que a Carlene trouxe na fala dela, ou foi a Lua, não lembro agora exatamente, apesar de que eu anotei tudo no meu caderno, tá? É que, apesar dos territórios serem diferentes, as lutas são as mesmas, tá? E é importante vocês se apropriarem agora, enquanto estudantes, porque vocês estão crescendo. Sempre acredito para contribuir com a história de luta que essas mulheres e muitas outras e outros também têm desenvolvido nas comunidades. Então, Carlene, segure aí que essa bomba, em forma de pergunta, também vai chegar aí no Pará, viu? Mas eu já quero que você, por favor, complemente, além de você falar dessa questão do governo, da sua opinião, eu queria que você também falasse sobre as profissões, tá? Como assim? Porque quando a Lu falou, essa pergunta era para a Lu, mas aí eu joguei para cá porque a Lu acabou de responder. Mas se a Lu depois quiser falar também, fica à vontade. Quando ela fala sobre essa questão das profissões, de pessoas de fora, ter essa necessidade do território, abrir para que as pessoas venham trabalhar e tal, e aí ela traz, é porque nós temos a necessidade ainda desses profissionais. E eu queria que você incentivasse esses estudantes hoje, eles são o presente das comunidades, eles são o futuro das comunidades. E aí teve uma aula que nós fizemos, que eu fui falar aqui, daqui a alguns anos, eu sou professora de ciências, vai ter uma professora de ciências lá na escola, que é da comunidade, e teve algumas que fizeram até ameaça, né? Quando eu for professora, esses meninos vão ver. Eu falei, calma, senão eu venho aqui para defender os novos alunos. Mas, brincadeiras à parte, como que esses jovens hoje podem se enxergar sendo o futuro dessa comunidade, as futuras profissões, presente e futuro, todos se abraçando para que eles possam assumir os espaços que são de direito, né? Buscar realmente a formação, de que forma que hoje um jovem pode começar, Carlene, para caminhar e buscar seu próximo professor, buscar ser a próxima assistente social, estar ocupando esses espaços dentro da sua comunidade. Então, é muito bom a gente ter representatividade dentro dos nossos espaços, né? Dentro do nosso território, principalmente. Na maioria das vezes, os nossos professores são gente branca, de fora, sem conhecimento de causa. A maioria. Né? Então, a gente já aprende tudo errado, desde a base, de que nós aceitamos a escravidão, assim, de boa, de que foi tudo tranquilo, de que a tal Isabel lá foi boazinha. A gente aprende tudo errado, a gente aprende tudo a partir do olhar do branco. Então, isso é muito delicado para a gente. Então, olha, quando a gente consegue uma política afirmativa que nos permite chegar no ensino superior, é justamente pensando nessa possibilidade de ter profissionais nossos qualificados para estar dando esse retorno dentro dos nossos territórios. Eu estou me formando o quê? Para serviço social. Eu posso usar esse benefício próprio? Posso, sim. Mas eu também posso pensar o que eu posso fazer para dar o retorno para o coletivo, para a minha comunidade.
Então, a gente precisa pensar em ir estudar, aprender, se formar e pensar em retornar para o território. A gente precisa, dentro dos territórios, de médicos, a gente precisa de enfermeiros, a gente precisa de psicólogos, precisa de professores, precisamos de assistentes sociais. E se você for olhar, na maioria das vezes, quem é que está ocupando esses espaços dentro dos nossos territórios, dentro do município? Se nós temos pessoas brancas ocupando esses espaços, a gente sempre vai estar abaixo, não recebendo o mesmo tratamento porque eles não entendem o que é ser quilombola, o que é estar lá no quilombo. Então, quando a gente forma, volta, a gente tem propriedade para dizer o que é melhor para o nosso povo e o que não é. Porque a gente sabe, a gente vive isso no dia a dia. Então, galerinha, ousar, a gente precisa ousar, a gente precisa querer estar e ocupar esses espaços. Eu não vou dizer para vocês que é fácil estar nessa linha de frente, não é? Mas a gente ainda assim tem todo um pessoal que veio antes de nós, como eu já falei anteriormente. Tem hoje pessoas que podem estar nos instruindo, nos ajudando, nos fortalecendo. E é isso, independente de eu estar aí na Bahia ou aqui no Pará, para qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo. E é essa rede de apoio que a gente precisa fortalecer. A gente precisa de mais pessoas capacitadas nossas para estar ocupando esses espaços. E quem sabe um dia chegar na presidência, né? A gente precisa sonhar. A gente está passando, a Lu tem uma visão assim, tudo que eu solicitei eu consegui, ótimo, mas ela é uma exceção, ela é uma das poucas exceções, e que seria maravilhoso se no nosso país, todas as nossas comunidades, a gente conseguisse alcançar de imediato todas as nossas solicitações. Dentro do meu município, nós temos 37 comunidades quilombolas, e a gente não consegue ter uma escola de ensino médio, a gente não tem um posto de saúde, nenhum território, a gente não tem nada. A gente não tem energia elétrica, que é o básico, a gente não tem uma água encanada de qualidade, a gente não tem nada, entende? É o nosso rio, a gente vive ainda do nosso rio, das nossas florestas, a gente vive basicamente disso. Então, as políticas públicas não chegam no meu território. Então, eu não posso dizer que eu tenho uma visão agradável desse governo. Inclusive, a gente está indo a Brasília por conta de um governo que simplesmente está ignorando as leis, está ignorando os nossos direitos. Então, se tem um governo que ignora esses direitos, a gente precisa ir à luta, certo? E é isso. Obrigada, Carlene. E olha, essa é uma fala, cada uma das falas que vocês trazem são falas potentes para conscientizar, para mexer, para provocar os nossos adolescentes, para que eles percebam que muitas vezes, e eu achei interessante as falas de vocês, é tudo muito perfeito, né? Muito providencial, porque muita gente fala assim, tá bom aqui no canto e vou ficar aqui porque já tá legal, mas vocês podem alcançar mais longe e a gente precisa, nessa visão de irmandade, enxergar toda a dimensão de que muitas vezes o nosso irmão que está ali do lado, que está ali na outra comunidade, ele está com uma realidade que é diferente da nossa, né? Então, cada dia que a gente está trabalhando na escola, cada dia que a gente vem aqui num sábado, aliás, mais uma vez, parabéns a todos vocês estudantes que estão aqui num sábado, para poder falar com as nossas convidadas, para interagir, e a gente sempre agradece a todos que vêm para falar com eles também. É importante que vocês percebam que esse momento que a gente está aqui, ele é para despertar em vocês a curiosidade, a criticidade, para que vocês possam transformar agora, desde já, e no futuro, ainda mais para melhor a comunidade de vocês, tá? Agora eu vou passar a palavra para a Ariane fazer a pergunta dela. Gente, eu fiz uma pergunta que é para as duas. Espera que deixa eu achar ela aqui, que eu escrevi no chat, Jô, sobre a educação. Eu pensei que você tinha pego ela. Você pegou essa? Foi o que será do futuro se nós pudermos fazer leitura de mundo para entender... Não, aí é uma afirmação. Né? A importância de a gente fazer leitura de mundo para entender onde estamos inseridos, entender a nossa história. Isso aí que foi uma afirmação. Mas eu encontrei a pergunta agora. Para Carlene, qual a importância da educação escolar quilombola para a formação dos educandos e educandas?
E essa contribuição desse modelo de escola, né, desse currículo pautado no aquilombamento, na identidade quilombola para a comunidade, né? Porque existe um retorno para a comunidade quando a gente tem uma educação assim. O que é que você percebe? O que é que você identifica? Então, eu até mencionei anteriormente, agora há pouco, sobre isso, né, de que quando a gente não tem profissionais qualificados e que dominem a temática, eles vão ensinar algo para os nossos meninos fora de contexto, né? Então, é muito importante, é essencial que dentro dos nossos territórios haja professores qualificados. Aí a gente percebe que dentro dos nossos territórios é muita gente de fora, né? Que sem qualquer preparo, sem qualquer capacitação para estar ali ocupando aquele espaço. Né? Então, para além de ocupar, de estar ali, a gente precisa exigir, nós como comunidade, nós como território, exigir do município que esses professores sejam qualificados. Né? Eles precisam trazer uma educação de qualidade para os nossos, que eles possam escurecer as coisas que foram ensinadas. A gente ouve desde muito cedo tanta coisa ruim sobre os nossos que, tipo, meu avô foi escravo e tá tudo bem. Eles vieram da África, entendeu? Foi porque, assim, vieram, tá tudo bem. E isso não é real. Isso não é real. Os nossos meninos precisam ter entendimento de que eles foram, inclusive, sequestrados para vir para cá. Né? Não foi por concordância deles. Quem, em sã consciência, concordaria em ser escravizado? Né? Não, ninguém. E quando a gente não tem esses profissionais qualificados dentro desses espaços, esses jovens, essas crianças, elas vão crescendo, reproduzindo essas falas, e inclusive a gente cresce com profissionais, com crianças, com pessoas, a gente, né, cria pessoas, né, ali fracas, entende? Fracas mesmo de conhecimento, ignorantes, que inclusive acha que está tudo bem. E não está tudo bem, a gente não pode aceitar que esteja tudo bem. A gente nunca teve assim, um governo, assim, dentro do nosso município, a coisa mais difícil é tu conseguir ter alguém ocupando um lugar de poder, né? A gente não consegue eleger um deputado, a gente não consegue eleger um vereador preto, é a coisa mais difícil, a gente não consegue eleger nenhum dos nossos, né? E aí, quando a gente elege essa gente branca aí, eles mandam para lá a panelinha deles, aí, se isso vai fazer bem ou não para dentro dos nossos territórios, tanto faz, eles não se importam com isso. Mas é aí que a gente entra, a nossa ação, é o nosso movimento, que vai lá e tem que exigir isso, entende? A importância desses profissionais qualificados é tornar adultos sãs, conscientes, adolescentes conscientes, e o trabalho que vocês estão fazendo aqui, inclusive, é muito massa, é maravilhoso, vocês estão de parabéns, porque é disso que a gente precisa, entende? Vocês são o exemplo de que, quando nós temos profissionais qualificados, entendedores e vivenciadores da causa, a gente consegue transformar esse espaço. Valeu, obrigada pela resposta. Inclusive, aí eu vou fechar a sua e já vou fazer outra pergunta para a Lu. Mas falar para os nossos alunos, gente, que vocês aproveitem esses momentos, né? Como a Carlene falou, não são todas as escolas que dispõem de um espaço como esse para debater esses assuntos, para trazer os alunos para essa reflexão e também para formar os profissionais, porque o projeto Ancestralidade Griot buscou entregar essa formação para que os professores vão para a sala de aula com embasamento, vão conhecendo mais da comunidade. O projeto está em andamento, porque o que nós queremos é trazer à comunidade toda a sua história, toda a sua vivência, e a própria comunidade mesmo para pisar dentro da escola conosco, para entregar aquilo que é dela de direito, né? A escola e a comunidade, eles estão entrelaçados, completamente entrelaçados. E aí eu quero que a Lu fale com esses adolescentes, meninos, meninas,
O que é hoje para você, Lu, tá nesse papel que você descreve, assim, que você não gosta da palavra liderança, mas representando, lutando, buscando, porque muitos deles, quando a gente fala deles tomarem, assim, uma postura de lutar pelo seu território, de buscar as políticas públicas e tal, porque sempre pode ser melhor, né? E tem algo, na semana passada, a Marisélia trouxe assim, né, quantas dificuldades, quantos desafios a Ilha de Maré como um todo sofre, passa. E aí ela falou assim, os jovens é que tem que identificar para nós o que os jovens querem. Não é o adulto que vai dizer quais são as coisas que o jovem precisa. Então, essa juventude hoje aí da Ilha de Maré, ela deve se preparar. A sua vida hoje, você é grata porque eles querem fugir, eles falam, ah, não, pro é difícil, é complicado, mas aí vem a Lucy e fala, olha, gente, é possível, eu estou na luta, dá resultado, então eu queria que você deixasse uma palavra aqui para eles, que incentivasse eles a participar, a se informar e buscar, porque um dia Lucy passa, um dia professor X, A, B, C passa, um dia Marisélia passa, e vocês agora, gente, vão assumir como esse espaço. Então, com a palavra Lu, nesse momento, Luciete. Bom, assim, realmente é questões de visão mesmo, assim. Porque eu sempre fui uma pessoa sonhadora. Não tá como eu. É, assim, existe um sonho gigantesco. Eu quero ver Ilha de Maré. Já tem uma figura pronta para a Ilha de Maré. Ainda não alcançamos, mas nós passamos por um processo, né? Como eu falei, como eu nasci de parteira, não, de uma, mas teve várias pessoas que também nasceram de parteira. Então, assim, aí a gente vem acreditando. Por que a gente acredita? Porque a gente passa por situações e a gente vê milagres acontecer. Então, o sonho vem a partir do acreditar. Você tem um sonho, você tem uma meta. Quando você tem uma meta e você luta por essa meta, você consegue alcançar. Eu posso dizer que é possível, sim. Você tem um sonho, corra atrás. Busque saber se realmente é o sonho, se é isso que vocês querem. Eu tenho um sonho de ser tal, então vá pelo caminho que vai dar a tal lugar. Você não pode sonhar, você tem que ir no caminho para você alcançar a medicina. E daí passa a ser um doutor. Então, é a partir da visão que a gente tem, daquilo que a gente tem, que a gente consegue alcançar. Se a gente colocar na nossa cabeça que é difícil, é complicado, não é possível, então nem adianta sair da cama. Porque se não tiver meta, não vai existir resultado. Então, eu trabalho com metas. Trabalho com metas, trabalho com sonhos. E como é que a gente não vai ver o sonho de um jovem? Poxa, eu até hoje sou jovem, eu sou uma criança ainda. Eu amo estar com criança. A gente tem aqui o grupo Maré-Som. Maré-Som foi um sonho do meu pai. O Maré-Som foi um grupo de percussão da época do meu pai. Meu pai, a geração do meu pai, que não tinha o que fazer naquela época, não tinha nada disso que a gente tem hoje, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha... O que eles fizeram? Criaram a banda Maré Som. Essa banda Maré Som fez os eventos da Ilha de Maré. Como eu falei no início, a Ilha de Maré era minúscula, era pequenas comunidades, pequenas famílias morando em determinado lugar. Então, eles se organizaram e criaram o Maré Som. Então, eles largaram o Maré Som porque chegou a responsabilidade
que eles tinham que ter com os filhos e abandonou o grupo. E o que nós, filhos, sonhadores, que amamos a música, fizemos? Nós resgatamos o Maré Som, depois nós instituímos como uma ONG e estamos hoje o quê? Estamos com a Escolinha de Percussão Maré Som. Hoje temos uma turminha muito, muito bonita, que eu amo, que são alunos da escola, que tocam feito grupo de percussão, né? Assim, como se fossem adultos, sabe? Como se fosse a timbalada. E já viu a gente divulgando o nosso trabalho, sabe? Que eu não estou mentindo. Então, assim, como é que a gente não sonha com eles? A gente sonha com eles porque eles gostam de estar participando da banda. Então, a gente tem um caminho, a gente tem uma escolinha, a gente ensina o que a gente sabe, depois eles vão, montam a banda e já estão fazendo a festa da comunidade. Então, partiu da gente. O que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, sabe? O que a gente pode contribuir, a gente está contribuindo. Então, é assim que a gente faz uma mudança. E dizer o que os jovens querem? Os jovens querem ter acesso, os jovens querem ter um espaço cultural, os jovens querem ter uma quadra de esporte, coisa de jovem, coisa que eu também quero, se tivesse aqui uma quadra de esporte à disposição de todos. Eu estou doida porque eu não cansei isso, então o que vier para as crianças está vindo para mim. Se for bom para mim, como criança que eu sou, vai ser bom para eles. Então, a gente tem que acessar a nossa criança interior para saber o que é que vai ser bom para eles, porque a gente lá na infância, a gente não teve. O que, é que você gostaria de ter? Hoje, realmente, eu gostaria de resgatar todas as brincadeiras que a gente brincou lá no passado. Purapé, guerra de lama, essas coisas todas que a gente fazia, várias brincadeiras que a gente conseguiu se socializar com os outros. E, na verdade, os jovens eles precisam se socializar com o outro. Estar mais receptivos. Muito bom, Não achar que o... Tá bom? Pode falar. Porque, assim, eu quero deixar essa Pode, é porque a mensagem... internet está oscilando. Pronto, deixa eu ver. Aí, quer dizer, eu quero que esses jovens tenham esse acesso. Eles possam ser irmãos, eles possam juntar os grupinhos deles e formar uma banda, sabe? Juntar e fazer, não, bora fazer um grupo de tal coisa, um grupo de estudo. De estudo é bem difícil, eu sei disso. Mas se você colocar instrumento na mão desses meninos, eles vão fazer uma banda, sim. Então, é isso que eles querem. Eles querem se divertir. Eles querem se divertir. Eles não estão na idade de se preocupar com recibo para pagar e outras coisas mais. Eu quero cultura, eu quero arte, eu quero exposição da minha arte. Entende? Então, se a gente for acessar nossa criança interior, a gente vai descobrir o que realmente nós precisamos, que vai contribuir não só com o nosso desenvolvimento, mas com o desenvolvimento das nossas crianças. Então, eu estou falando porque eu amo essa parte da infância, eu amo ver essas crianças de fardado com a roupa da escola. Eu fico, meu Deus, fico assim, olhando a farda, o fardamento, tão bonitinho. Você traz, Lu, essa questão da arte dentro da escola. Caio já disse aqui, eu tenho um violão, mas ainda estou aprendendo a tocar. E a gente, não sei, assim, há uma... Na minha formação, né, quando eu estava na escola, porque eu ia falar gente, mas não sei se foi todo mundo. Então, eu via muitos grupinhos tocando violão pela escola. E aí vem essa necessidade mesmo da arte entrar, não só com violão, mas com diversos instrumentos, possibilidades, para que essa educação, até Lu falou assim, o grupo de estudo eu já não sei se vai sair muito, mas todo momento, né, Lu, a gente sabe, né? Todo momento ele é um momento educativo, ele é um momento onde essa relação interpessoal fortalece a identidade desse jovem. Então, isso é muito importante. Como o nosso tempo está batendo na porta,
né? A gente conseguiu estourar, porque a gente é um estouro, mas também com 2 convidadas hoje, a gente pode dizer que a gente fez tudo na metade do tempo, né? Então, eu vou passar a fala para a professora Nádia fazer o encerramento e quero agradecer também aqui as duas e parabenizar a Carlene pela sua postura, pela sua força, pelo seu exemplo de mulher, de uma pessoa lutadora, da mesma forma a Lu, sua formação, sua busca, seu carinho, seu amor pela sua comunidade, que transborda nas suas palavras, né? E essa essência que você traz para passar para essa geração, né, que está chegando aí e que com certeza vai se inspirar em você, vai se inspirar em tantas outras pessoas dessa comunidade. A gente fica feliz da vida por ver essa interação aqui, que eu espero que se repita, porque você está pertinho de nós, e que Carlene, né, quem sabe aí, pega um avião, quando passa esse momento todo de pandemia, o projeto conseguir trazer também para interagir com a gente. Então, Nádia, com a palavra, obrigada a todo mundo. Obrigada a vocês. Eu amei, viu? Amei. Parabéns. Obrigado. Eu queria finalmente fazer minha pergunta, né? E pedir para nossas convidadas responderem e, ao mesmo tempo, fazerem as suas considerações finais. Então, em relação a Lucy, a gente, durante a semana inteira, trabalhou com os nossos alunos, nossos estudantes e nossas estudantes, os desafios na área social que as comunidades de Ilha de Maré têm pela frente. Então, a gente trabalhou questões do tipo racismo institucional, como é difícil as políticas públicas chegarem em Ilha de Maré. Ilha de Maré tem comunidades que não têm escola, tipo Maracanã, né? Ilha de Maré tem comunidade onde a escola é apertadíssima, o terreno é cedido pela própria comunidade, porque o poder público não entrou com essa obrigação. Então, Ilha de Maré, durante a pandemia, viveu o drama de não ter médico no posto de saúde lá em Praia Grande, né? Então, teve que lutar para poder o médico chegar em plena pandemia. Ilha de Maré e Praia Grande também vive o grande desafio do racismo ambiental. A gente trabalhou isso com os meninos e meninas durante a semana, porque Ilha de Maré é cercada de mar, mas é cercada também de grandes empresas com grandes interesses econômicos, né? E que trabalham com produtos químicos extremamente perigosos para a saúde das pessoas e que derramam no mar, né? E que os navios explodem e contaminam os mares, portanto, os peixes, impedem os trabalhos das pessoas que são marisqueiras, que são pescadoras. Então, são vários os desafios de um plano de direitos que Ilha de Maré vive ainda, né? Uma das conquistas de Ilha de Maré foi a certificação, né? Certificar 5 comunidades como quilombolas. São 11, 5 são certificadas. E Praia Grande, e aí a minha pergunta para Lucy, Praia Grande, na verdade, a gente também trabalhou durante a semana toda na disciplina de História, a história de ocupação de Ilha de Maré. Quer dizer, ali em Caboto tinha um engenho, a maior parte os primeiros habitantes de Ilha de Maré vieram vieram lutando contra o sistema escravista desse engenho em Caboto, né, que fica no município de Candeias, né? E a estratégia de fugir da opressão escravista foi exatamente ocupar as áreas altas de Ilha de Maré, especialmente Praia Grande, por isso que Praia Grande é a comunidade das pessoas mais retintas, né? E o fato de Praia Grande ser estratégica para não ser alcançado pelas forças militares da época, né? Então, Ilha de Maré, quer dizer, ou Praia Grande, a gente poderia dizer, se todas as comunidades de Ilha de Maré são quilombolas, Praia Grande é muito mais quilombola, porque Praia Grande foi o lugar estratégico que os primeiros quilombolas acionaram para poder conseguir viver em liberdade e longe das autoridades policiais e repressivas
da colonização portuguesa. Então, mas aí o seguinte, Ilha de Maré, ela se certifica, mas a certificação de Praia Grande se certifica, mas a certificação como quilombola de Praia Grande só vai a partir de depois da escola. Então, nem toda Praia Grande é certificada como quilombola. Eu queria entender um pouco isso, que você explicasse como liderança, como foi esse processo que desencadeou o fato da comunidade mais quilombola, no sentido de ser estratégica dessa ocupação, ela só é metade do seu território é quilombola e a outra metade não é. E isso, Carlene, eu vi que a sua comunidade, a comunidade Boa Vista de Guanix, é essa palavra que eu é um município, né? Boa Vista de Oriximiná, não é isso? É isso? Boa Vista de Oriximiná. Então, o município é Oriximiná e a comunidade é Boa Vista. Eu vi que a sua comunidade, apesar de você dizer que ainda tem desafios no que diz respeito à energia elétrica, à escola de ensino fundamental 2, né? Ilha de Maré, por exemplo, tem também um desafio, não tem uma escola de ensino médio em toda a Ilha de Maré, em nenhuma das 11 comunidades, entende? Então, mas vocês conseguiram a titulação da terra. Então, eu queria que você contasse um pouco isso e aí passasse para as suas considerações finais, porque a gente já extrapolou o horário aqui, mas contasse como foi esse processo de vocês adquirirem o título de propriedade. Hoje vocês são donos oficiais, né? Porque sempre foram, mas donos do ponto de vista oficial do seu território. Então, queria que você contasse um pouco como foi essa história lá. Então, a gente completou 25 anos de titulação ano passado. Que massa. Né? Sim. As discussões sobre territorialidade começaram no município em 89, né? Inclusive a ARCMO, que é a Associação Remanescentes de Quilombos no município de Oriximiná, que representa todas as comunidades, foi a primeira que surgiu, que trouxe esse debate. Inclusive foram eles, a partir da ARCMO, que foi estendido esse assunto para todo o país, para todas as outras regiões. Meu pai, como eu mencionei, Carlos Princes, ele foi um dos fundadores dessa associação, e eles viajaram o mundo todo apresentando essa pauta, entende? Meu pai foi para inúmeros países apresentando isso, porque a gente entende que a gente precisa dar visibilidade quando a gente quer que as pessoas nos ouçam. E a gente teve essa oportunidade de levar esse assunto à mídia, levar esse assunto ao mundo, assim como os parentes indígenas fazem, nós já fizemos lá atrás. Hoje a gente está mais invisível, né, com relação a essa pauta, mas nós também já viajamos esse mundão afora aí, levando também as nossas pautas. E foi a partir do fortalecimento, do entendimento de que nós conseguimos, nos identificamos como comunidades quilombolas, territórios quilombolas. Opa, mas aí veio a Constituição em 1988. Então foi logo depois. Garantiu na Constituição que a terra era nossa, que nós tínhamos direito a essa terra, começou o debate. Em 89 começou o debate. Então, a partir daí, começou a trabalhar, teve questão, para a gente se fortalecer, é isso que eu digo, a unidade, entendeu? Foram todos os territórios se uniram, para conversar sobre isso, para alinhar sobre isso. Então, foi um momento assim, crucial de unidade dos nossos territórios. Hoje eu entendo que essa subdivisão de território, representações internas, acaba que a gente enfraquece, porque antes a gente tinha uma associação mãe, e essa associação resolvia todas as problemáticas e não tinha aquela divisão. Então, foi muito através de discutir, de se alinhar, de se fortalecer, que a gente conseguiu essa titulação. Né? Então, eu vi que os meninos perguntaram, vocês já fizeram algum tipo de manifestação, de greve, né? Nós fizemos, nós ocupamos espaços, nós batemos o pé, nós firmamos de que esse território é nosso e daqui a gente não sai, né? Até porque chegou a mineradora ali no meu território em 70, então em 74 se constituiu ali, firmou
a mineradora Rio do Norte se instalou ali, então desde aí a gente veio lutando, lutando. Então, estrategicamente, a gente teve que lutar pelo território, pela titulação do território, para que a gente tivesse a garantia daquele espaço. Ainda como eu mencionei, a gente ficasse com um território menor, mas a gente precisou garantir que aquele território era nosso. Então, foi um momento que teve muitos ataques, territórios que foram intitulados como reserva biológica, tudo isso dentro do nosso território para dificultar a conquista da terra, a garantia daquela terra. Tanto é que nós até hoje a gente está lutando por isso, porque as pessoas não podem titular porque aqui é reserva biológica, sendo que lá atrás a gente já estava lá, e eles que chegaram depois e intitularam que aquilo ali é reserva, né, que é floresta nacional, e a gente já estava ali. Mas é que eu insisto novamente, é união, é buscar conhecimento, é se fortalecer e que a gente consegue. Hoje a gente já tem, eu não me recordo exatamente o número, mas a gente já tem um número significativo de comunidades quilombolas ali. A minha é única, é só a minha comunidade. Os outros territórios estão sendo titulados, as outras comunidades estão sendo tituladas por territórios. Dentro de um território tem 7 comunidades, 8 comunidades. Então, as primeiras comunidades foram lá do meu município, que foi Boa Vista. A gente tem também Água Fria, tudo sozinhas, entende? Aí, a partir dos anos, foi que agora é territórios, são territórios com várias comunidades. E o nome da minha comunidade se deu justamente por conta de Boa Vista, porque era um ponto estratégico também acima, então a gente conseguia ver, os meus tataravós conseguiam ver quem chegava de tanto de cima, tanto de baixo. Então, por isso se deu o nome Boa Vista. Mas, resumidamente, é isso. Foi união, foi fortalecimento de um povo mesmo, e resistência, principalmente. Beleza, obrigada. Lucina? Pronto. Para responder, né? Assim, como eu falei no início, a gente não sabia o que era ser quilombola, né? A gente não tinha noção. E, na verdade, quando chegou aqui, esse assunto já foi quando já tinha tido uma reunião com o Movimento Sem Terra, Dona Eunice, representando a instituição, né? Eu não sei bem o nome da instituição dela, mas foi ela que veio com o INCRA. Então, como a gente era uma comunidade sem conhecimento, não sabia nem o que era INCRA. Então, eles vieram com uma conversa de terreno, que tinha que colocar o nome na instituição dela, tal, que ia fazer parte do INCRA, que não sei o quê. Então, principalmente meu avô, que meu avô é dono de uma grande parte de terra do Major. Minha família toda tem terras nesse lado. Eu vou falar assim porque eu estou visando lá. Então, o Zumbi, para você ter ideia, que o nome da fazenda da minha avó e do meu avô, das duas partes da família, é a fazenda Zumbi, é a fazenda de cacau. Canabrava não, Canabrava é em outro lado da ilha. Mas assim, minha família tem grandes partes de terra aqui dentro. E uma delas é a fazenda Zumbi, que é das duas famílias, tanto da parte de mãe quanto da parte do meu pai. Então, aquele momento ali, veio essa ideia do INCRA de associar essas terras em uma coisa só. Só que naquele momento a gente não entendia, porque essas terras elas foram ganhas pelo tempo de trabalho lá dentro, né? Tempo de trabalho que foi exercido pelos nossos antepassados, que já foi do meu bisavô. Do meu bisavô já foi assim, tipo um trabalho, estava pagando essas terras para produzir alguma coisa. E, no caso, era fazenda de cacau e de banana. Então, assim, quando veio essa ideia do INCRA, a gente não tinha conhecimento. Então, ninguém aceitou. Ou seja, ninguém colocou essas terras nessa instituição dela. Não sabia. Então, assim, ela não é da ilha, sabe? Ela veio com o Movimento Sem Terra. E foi aí que depois que veio a Secretaria da Reparação,
e falou sobre quilombola, sabe? E aí que a gente veio entender um pouquinho, foi assim, uma coisa devagar, sabe? Foi entrando essa coisa de quilombo, sem saber que ela já tinha dado entrada, né, como território quilombola. Porém, por isso que houve essa confusão. Porque, na verdade, nossos antepassados viveu no martelo. Do martelo do Major. Então, o martelo e o Major é uma ligação mais próxima. Então, tinha uma família Entendi, lá, uma comunidade entendi, lá. Uma comunidade entendi, lá, entendeu? Daí que foi expandindo entendi. para a comunidade toda. Aí foi, entendeu? Foi isso que aconteceu. Entendi. Aí, Então, eu vou pronto. te... Então, Ah, pronto. Aí, quer dizer, foi aí que surgiu essa coisa de quilombo. A gente não sabia. beleza. A gente Tanto vai que essa conversar Venda mais sobre Zumbi, isso depois. pronto, Então, pronto, agora eu queria te pedir para você fazer suas pronto, considerações finais e depois a gente passa a palavra para a Carlene fazê-la também. pronto, Agradeço pronto. enormemente a presença de vocês duas nesse dia de hoje, com os nossos educandos e as nossas educandas, e vamos estar durante a semana apresentando para eles essas coisas que a gente discutiu aqui hoje. Pronto. Eu só quero agradecer pela oportunidade, a Larissa também que me propôs, eu aceitei. E eu só tenho a agradecer, porque eu amei o projeto é excelente. Beleza. Carlene. Ah, não, Lucy não terminou. Pronto. Terminou, Lucy? Estou aqui, qualquer coisa, estou aqui. Beleza. Carlene, a gente não se conhecia, né? Mas agora a gente se conhece e não se larga mais. Sim, por favor. Ah, e uma informação importante que eu deixei de mencionar é que a nossa discussão começou a partir do nosso encontro Raízes Negras, ali no oeste do Pará, né? Então veio SEDENPA, veio todo mundo para nos dar esse suporte. E é isso que é legal, entende? É por isso que a gente precisa se fortalecer mesmo, a gente precisa um do outro. E é isso que a SEDENPA gente é uma está fazendo importante aqui. instituição negra do Isso, do norte, né? Pará, isso. Pará. Aí, o fato de a gente estar aqui nesse espaço é isso, é troca, é acolhimento, é unir. Eu estou aqui no Pará, vocês estão aí, né, na Bahia, e a gente está aqui dialogando, se fortalecendo. Eu agradeço muito o convite, ainda que eu tenha caído de paraquedas nesse espaço, mas eu acredito que nada acontece por acaso, e foi muito bom Exatamente. estar com vocês, que esses pequenos entendam a importância de a gente continuar resistindo, o quanto é importante conhecer a própria história, conhecer de Isso. onde vieram, entender todo o contexto, porque quando a gente entende o contexto, a gente entende a luta, a gente não consegue fugir da luta. É isso que eu continuo insistindo. Se você conhece sua história, você não consegue ficar inerte a todas essas mazelas que a gente sofre. Então, muito obrigada pelo espaço, obrigada por conhecê-los, muito, muito obrigada. Fiquem bem, axé. Obrigada, muito obrigada. Axé. A E vamos todos bater palma para esse povo lindo. os presentes. Beijo grande. Tchau, Caio, sua gente. participação foi intensa. Parabéns. Obrigada aí. Tchau. Beijo. Tchau. Um abraço, Tchau, galera. Tchau, Ótimo fim de meninos. semana. Tchau, meninas. Pode parar a gravação, Ari. Tchau. Tchau, Ah, tchau. tá, é. Ariane.